noite. Não dava pra saber, né, que as pessoas vão escutar isso aqui. Vamos começar falando Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. É uma alegria estar aqui. E eu não vou apresentar os convidados, porque hoje não tem convidado, né? Hoje é todo mundo da casa, não tem convidado. Eu estou oprimido aqui perante essas mulheres. Estou me sentindo oprimido e com medo do que vai acontecer aqui. Então nós temos a digníssima diretora do colégio, Sabrina Gomes. Seja bem-vinda. Obrigada. À sua casa. Sim, alegria estarmos juntos todos os dias. A nossa querida Carol Dantas, que tem muitos nos ajudado na direção do colégio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. A Carol é uma mãe, né? Começou o colégio como mãe de aluno e hoje faz parte da direção do colégio, né? Então, para a gente sempre é uma alegria ter a Carol, porque ela é um exemplo para nós. O tema aqui é educação e ela é um exemplo para nós, né? De tudo que ela fez na casa dela, com a família dela. E, por consequência, hoje ela faz parte da direção do colégio Mater Puríssima. E a nossa querida amiga, com o nome mais bonito que existe aqui no nosso meio, Lorraine. Lorraine ou Lorraine? Lorraine. A Lorraine tem desempenhado um papel extremamente importante no momento atual do colégio. Ela tem estudado bastante assuntos sobre educação e por isso que ela está aqui hoje, né? Pelo estudo que ela tem feito recente e o papel momentâneo, né, na educação hoje. Não quero falar antes, né? Mas está aqui a Lorraine por isso. Seja bem-vinda, Lorraine. Obrigada. A Lorraine é esposa do Gradson. Então, quando você não conseguir falar Lorraine, você tem que falar Gradson. É isso aí. O tema desse Royocast, né, o nome que o Paulo Godoy deu, muito bom o nome, ele vai trabalhar em cima de uma questão, de uma pergunta. Então, toda a nossa conversa aqui vai ser mediada por essa questão, né, por essa pergunta. E a pergunta é: qual é a relevância da educação e da família para a sociedade atual? Então, começando, né, queria perguntar para vocês três, né, por fim a gente vai desvendar o que é isso, mas a pergunta inicial é: o que é educação? Queria começar com a nossa querida Lorraine, que está aqui mais próxima. O que é educação? Bom, quando a gente pensa, né, nessa palavra, a gente tem que pensar realmente no significado que ela traz. Então, o significado de educação é você conseguir levar uma pessoa, uma criança, de um ponto A até um ponto B, né? Então, a educação é os pais primeiro, ou os professores, saberem qual é esse ponto B, né? Para onde eu quero encaminhar essa criança. E através de você saber qual é o seu objetivo, saber qual é o fim, você desenhar quais são os meios, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para levar essa criança até o fim, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E aí, quando você tem o fim muito claro, os pais, então, eles vão desenhar os meios, como que eu vou fazer essa criança chegar até a finalidade dela, e também saber quem vai ser esse agente, né? Quem vai ser a pessoa responsável por, através desses meios, encaminhar essa criança até essa finalidade. Então, muito bom. A Lorraine, ela se inspirou no Bolsonaro, então ela trouxe escrito a cola na mão dela para saber o que falar. Impressionante. E aí, senhora diretora? O que é educação? Bom, educação, eu concordo com isso que a Lorraine falou, né? Exatamente trazer o indivíduo para a sua perfeição, levá-lo até a finalidade para o qual ele foi criado, ele foi pensado por Deus. E eu já, para não ficar chovendo no molhado, já vou para o outro ponto aqui, né, que falando da família, que é o lugar onde isso acontece, né? Assim, designado por Deus, a família é o lugar por excelência onde a educação se desenvolve, porque para que isso aconteça é necessário o amor, que esse indivíduo seja amado, seja querido por aqueles que o educam, que o levam desse ponto A para esse ponto B. Então, a família
é o lugar onde isso acontece. E aí depois, claro, a gente vai desenrolando aqui, mas e por que essa crise tão grande hoje, nesse lugar, nesse ponto, onde a educação acontece? Hoje nós trabalhamos, dedicamos a nossa vida aqui, diariamente no colégio, pela educação. Né? Nossa trincheira é a educação, né? E como dizem, existem muitas trincheiras, a nossa é essa. Então, por quê? Porque nós percebemos que é na família, é na educação que realmente se forma um filho de Deus. Os grandes dessa vida e da eternidade, que são os santos, é aqui que eles se formam e é através de uma educação que eles se formam. Então, por isso, já falando um pouquinho também do nosso congresso, por isso nós pensamos, nesse momento, fazer esse congresso, não para ficarmos famosos, não para atrairmos os olhares para nós, mas por conta da urgência que nós percebemos nesse tema, nesse ponto central. Eu acho que não tem como ficar falando das outras coisas, das outras esferas da sociedade, se nós não trabalharmos realmente na raiz do problema, que é o desenvolvimento do ser humano na educação, na família. Nós estamos vivendo o 5º ano do Colégio Mater Puríssima. E esse congresso ele foi pensado olhando essa trajetória. Tudo que nós vivemos nesses 5 anos, que nós estamos aprendendo, nós não somos um colégio pronto, né? Nós não somos um bom colégio, eu ouso dizer isso. Né? Não quer dizer que nós somos mal, mas quer dizer que nós não temos condições de fazer aquilo que sempre foi feito na verdadeira educação católica. Nós vamos ficar bons. Né, daqui 50 anos, talvez. Nós vamos ficar bons. Nós estamos permeando, né, estamos percorrendo isso. Mas esse congresso foi olhar para esses 5 anos de colégio e ver quais foram os nossos maiores problemas, quais foram as nossas maiores dificuldades. E, em cima disso, esse congresso foi criado, esse itinerário foi criado. Nós acreditamos fielmente que se a gente aprender tudo isso que vai ser colocado no colégio, colocar isso em prática, aí o nosso colégio começa, de fato, caminhar para ser um bom colégio. Né? Então, essa é uma introdução para a terceira pergunta, né? Como a educação e a família moldam o indivíduo e a sociedade. E eu comecei falando da professora Carol, foi professora no colégio, hoje está na coordenação conosco, falando que ela era uma mãe e hoje virou membro aí da direção do colégio. Eu queria que ela, pegando essa terceira pergunta, pudesse contar um pouco da história dela como mãe, como que ela chegou, como que o filho chegou no colégio e como foi essa trajetória desses 5 anos, dessa criança que está no colégio desde o início, como que a família foi se desenvolvendo ao longo e como está hoje. Tudo mesmo, um resumão. Eles estão com tempo, certo? Não, eu comecei assim, pela graça, eu acho mesmo, de buscar estudar, né, a princípio. O Paulo Godoy está falando para ficar aí. Então, vamos lá. Eu devo dar esse mérito ao meu marido, na verdade, porque ele que me instigou e me apoiou sempre a buscar essa questão de educação para o nosso filho, quando eu descobri que estava grávida. E eu sempre negava isso. Eu falava que eu jamais ia educar o meu filho. Que eu não tinha essa capacidade. Então, ele sempre me mandava algumas coisas, dava algumas... Né, olha só esse curso, olha só isso, olha só aquilo. Aí eu caí num curso que eu gostei muito e abriu meus olhos de fato. E esse curso, de alguma maneira, também me trouxe até o colégio. Porque, né, conheci e fui em 2 formações antes do colégio abrir. E fui vendo, fui enxergando que o que eu vivia não era o que uma família deveria, né, igual a Sabrina falou, levar o filho para o fim último, né? Levar essa alma, essa criança, essa pessoa que está sendo educada dentro da família para o fim último dela. Então, eu percebi que o caminho que eu estava percorrendo não ia chegar a esse ponto B de maneira satisfatória. Então, comecei a me dedicar, comecei a estudar, de fato, e buscar esse caminho mais correto. E daí vem a importância da família estar preparada, porque acho que a gente dá aquilo que a gente tem. Não adianta eu só desejar que meu filho seja muito bom, mas eu só mostrar para ele o caminho e não andar com ele esse caminho.
ou ter percorrido primeiro este caminho para mostrar para ele, né, minimamente. Então, é uma função da família, assim, com certeza, estar preparada para mostrar esse caminho pro filho, né, para a criança, para dar essas possibilidades para que ela chegue a esse ponto B com sucesso. Sim. Eu só vou pegar uma fala da Carol em uma das reuniões que nós fizemos no passado. Se ela quiser complementar algo, fica à vontade. Mas a Carol, em uma das reuniões, a gente estava discutindo um assunto específico e ela pegou e falou assim: se eu não tivesse feito o que eu fiz para o meu filho e o que ela fez na questão educacional. Ela até falou que, em determinado momento, ela teve que fazer fantoche em casa para conseguir fazer com que ele entendesse da realidade que a criança veio. A criança veio de uma realidade até uma certa idade que ela não estava num ambiente propício à educação, a ser educada, né? E aí ela fala assim, se naquele momento, eu vou falar olhando para a Lorraine, que é a Lorraine que puxa essas coisas aqui, né? Se naquele momento eu tivesse procurado um profissional, ele teria dado um laudo para o meu filho e meu filho poderia estar tomando remédios, né? Então você vê a força da educação e da família se preparar para poder educar o seu filho. Então, essa fala que a Carol trouxe. Quer complementar alguma coisa nesse sentido? Isso mesmo. Quer falar alguma coisa nesse sentido? Não está na pauta, mas a gente que manda aqui. É interessante você falar isso, porque quando nós recebemos, né, uma criança, ela foi criada por Deus e ela foi, ali a alma dela, criada de uma forma perfeita. Mas a gente sabe que depois, né, da destituição humana, depois de tudo isso que aconteceu com o pecado original, as paixões, né, do ser humano, eles ficaram distorcidas, bagunçadas, né? Então aí você pega uma criança que se os pais não vêm desde pequenininho fazendo essa educação, né, trazendo a criança para esse ponto que é a própria perfeição das capacidades dela, das potências dela, a criança ela vai começar a desenvolver certos comportamentos quando ela estiver numa idade ali de 3, 4 aninhos, que às vezes pode chamar a atenção da sociedade como sendo algum distúrbio, alguma coisa assim, e muitas vezes não é. É simplesmente ali a falta, né, desse ambiente propício para levar a criança a se desenvolver da forma mais natural, da melhor forma possível e chegar ali naquela idade, assim, pronto para receber a educação, para receber a parte intelectual mesmo, né? Muito bom. Pegando esse gancho, perguntando para a nossa diretora, qual é o papel da família na educação inicial dos filhos? Bom, eu vou usar um exemplo aqui para começar minha fala. Eu recentemente recebi Para começar a fala, amigo. Vocês vão ser meia hora de fala. Agora eu vou falar. Senta que lá vem Recebi história. um amigo em casa, um casal amigo, e ele trabalha com essas questões de elétrica, né? E aí ele me disse uma coisa assim, que foi bem exemplar dessa questão aqui. Bom, ele instala câmeras nas casas das pessoas e ele fala assim, olha, eu trabalho tanto em casas, né, que eu consigo entender a dinâmica familiar, o que está acontecendo lá fora, de tanto exemplo que eu vejo. Daí eu fiquei escutando que ele instalou várias câmeras e aí passou um tempo, o casal, ela é médica e ele é advogado, enfim, desse exemplo que ele estava dando. E aí ele falou, mas por que tanta câmera, né? Não estou entendendo, mas tudo bem. Depois eles que foi embora pensou, eles têm um bebê de 4 meses, então eu acho que a câmera é para ficar com a babá. E assim foi, depois passou assim um mês, chamaram ele de volta e quando ele chegou lá o casal estava assim desolado, muito sem graça os dois, com o bebê no colo. E detalhe, ele dizia assim, eu percebia que a mãe não sabia o que fazer com o bebê. Ela segurava, o bebê chorava, aquele semblante desesperado. Aí eu cheguei e falei, tá tudo bem? Aí ele falou assim, eu pedi pra você vir. Não sei se era pra desinstalar, enfim. Aí ele falou assim, a gente acabou de pegar a babá fazendo coisa errada aqui e acabamos de demiti-la. E aí a mãe tava chocada, ele falou que não entrou em detalhes para saber o que aconteceu. E ele contou essa história porque ele me ouviu contando, isso que eu não estou falando para destacar o meu exemplo, porque aqui no colégio todas as mães praticamente são assim, graças a Deus, mas eu tinha dito que assim que o primeiro filho nasceu, eu deixei o mercado de trabalho para cuidar do meu filho, que já era um combinado entre mim e o esposo lá no namoro, né?
E aí as pessoas falavam assim pra mim, mas se você é rica, você tem dinheiro, você pode. É mesmo, olha o cabelo dela. Você pode, eu também gostaria, né? E eu não respondia. Mas enfim, e aí eu perguntei pra esse senhor que estava na minha casa, esse casal amigo, eu falei assim, e quem que o senhor acha que vai educar essa criança? Né? São as professoras do berçário, enfim, essa criança fica com a babá e depois é o que a gente vê acontecer hoje e é normal. E não é comum, né? Não é normal, mas é comum isso acontecer. Então, vamos pensar, né? O Eduardo perguntou aqui da família. Hoje, a criança, a maioria das crianças, né? Ela está sendo educada. Quem educa é quem fica com a criança, certo? Quem doa o seu tempo, quem se doa, quem mostra para a criança o que ela tem que fazer, como agir, como não agir. Quem educa é essa pessoa. Não é uma pessoa que pega a criança no final de semana e vai passear, né? Então, assim, a criança está aprendendo com essas pessoas. E primeira coisa que não existe esse vínculo com um profissional, por melhor que seja esse profissional, não existe esse vínculo que Deus colocou na família. Não existe. Eu falo de mais de 15 anos na área da educação, dando aula em vários tipos de colégio. Por mais que eu amasse aquela criança, assim, eu sou responsável, comecei a estudar, comecei a me converter, então, mas não tem nada a ver com a relação de mãe e filho, que hoje eu sei como é. Não tem nada a ver, né? São as entranhas ali mesmo. Sim. A questão nasceu de mim, aquela criatura. Não tem nada a ver. Então, eu uso esse exemplo para começar dizendo assim, que a sociedade atual, infelizmente, esqueceu o que é ser educado dentro de uma família. E está se tornando natural, né? A criança entra ali no berçário, fica com essa babá. Eu não sei o que aconteceu com essa babá, eu não sei o que a babá fez para o pai e a mãe ficarem tão perplexos assim. Coisa boa, com certeza, não foi. Mas eu quero olhar para essa criança, né? Para essa criança, que a cada dia é uma pessoa que dá banho nela, cada dia uma pessoa que ela vê, cada dia uma expressão diferente que ela escuta. E esse indivíduo está sendo formado. Né? Então, eu acho que já dá para a gente entender só com esse exemplo a importância que é uma coisa óbvia, mas o óbvio tem que ser dito hoje, que é a criança ser educada desde que ela nasceu pelo seu pai e pela sua mãe. Sim. Eu tô com 3 senhoras aqui, casadas, com filhos. Eu fico muito impressionado na questão negativa, assim, quando eu vejo algumas mães querendo tratar a questão da maternidade como se fosse algo fácil. Eu sou casado, tenho uma esposa em casa, temos a nossa filha. Maternidade não é algo fácil. A minha filha acorda de madrugada, 3 horas, ela quer minha esposa. Naquele momento, eu tento ajudar, mas ela quer minha esposa. E a Deise vai lá, vai fazer o mamar. A maternidade não é algo simples como desenho. Né? O parto, ser mãe. A criança ela tem a capacidade de tirar a gente da nossa normalidade. Se você não está bem, se não tem um equilíbrio na sua vida, os seus filhos vão tirar você de órbita, você vai ficar maluco. E é o que você mais vê na rua, a mãe gritando com a criança, não sei o quê. Existe uma falta de equilíbrio na sociedade, existe também uma falta de entendimento do que é a paternidade, como Deus quis, o que é a maternidade, né? Existe, de fato, essa dificuldade da interpretação do que é a maternidade. Se eu não sei o que é isso, eu não vou estar preparado para isso. Precisa se preparar para ser mãe, precisa se preparar para ser pai, precisa se preparar para ter uma família. E a gente vê hoje um cenário que as pessoas não estão se preparando. E se as pessoas não estão preparadas, existe um desequilíbrio muito grande, né? Então, assim, qual que é o papel das famílias bem estruturadas na educação dos filhos perante a sociedade, que está desequilibrada? Com quem que minha filha vai conviver? Minha filha hoje tem 3 anos de idade, quase 3 anos de idade, 2 anos e 10 meses, 11 meses. Com quem que seus filhos vão conviver? Quais são as pessoas, né? As pessoas estão se abdicando da educação e estão deixando a vida me levar, a vida leva eu. O Zeca Pagodinho assumiu a ponteira da educação. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, assim, qual que é a importância, né, de uma família bem estruturada na educação dos seus filhos, olhando a sociedade futura?
O que vocês acham? Qual é a importância, Carol? Qual a importância da família bem estruturada? Perante essa anormalidade que a sociedade está vivendo, né? Na educação do filho, para com quem seu filho vai viver. Sim, olhando para família, né? Não para fora, respondendo, olhando por dentro, né? A família em si estar pronta para buscar essa... Me fugiu o que eu ia colocar aqui, mas vendo a família, não é o mundo para fora, mas a família para dentro. Ela está preparada para trazer essas boas experiências para o filho, a capacidade, né, dele ter bons amigos, dele ter esse desenvolvimento da virtude dele, de buscar o estudo, de buscar as pessoas boas, de fazer boas escolhas. Então, volta naquilo, da família estar educada, da família estar preparada. Acho que pronta é muito difícil, né? Sim. Mas buscando aquilo, né? Ter boas relações com outras boas famílias, né? Contribuir com isso, essas comunidades, né? O próprio colégio, sim, várias boas famílias aqui. Então, proporcionar isso para o filho, ainda mais quando é maiorzinho, né? Vendo pelos maiores, que a família já não começa mais a ser o exemplo dentro, sim, de casa, mas sim os amigos que ele vai ter. Então, pensar nessa estrutura num futuro também, para quem tem os filhos pequenos, né? Porque uma hora vai chegar, e com quem que meu filho conviveu o tempo todo? É só na hora lá, quando ele tiver os 14, 15 anos, eu vou falar, olha, esse amigo não é bom, mas já viveu 10 anos lá desse amigo. Então, tem que pensar num todo, né? Muito bom. A sua fala me fez recordar uma coisa muito boa, e é uma chave para a próxima pergunta, e a Sabrina já fica esperta aí, que vai pingar aí. Eu estava conversando com uma pessoa, muito amiga, eu gosto demais dessa pessoa, e talvez ela vá até escutar esse podcast aqui, mas eu não posso perder esse exemplo. E nós estávamos conversando numa ocasião, e eu falei para ele assim, mais ou menos a deixa que eu dei para a Carol, eu falei, olha, com quem que os nossos filhos vão conviver? Com quem que a Maitê vai conviver? Ela tem 4 anos, nem 3 anos, né? Daqui 10 anos. Vamos pensar no colégio. O colégio começou em 2020 com 22 alunos. No 5º ano de colégio, nós estamos com 330 alunos. Olha quanta coisa aconteceu nesses 5 anos. Né? Como que eram os nossos filhos lá. Agora imagina que 10 anos. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer. O nosso Senhor até nos adverte, para a gente não ficar pensando nisso aí. A gente tem que pensar no hoje. Mas a gente sabe que daqui 10 anos alguma coisa vai estar acontecendo e a minha filha tem que estar pronta para isso. Aí eu falei para esse amigo, falei, olha, nós temos que tomar cuidado. Daí ele falou assim, não, mas o colégio Maitê, eu falei, não, o colégio não consegue fazer muita coisa, a verdade é essa. O colégio não consegue fazer muita coisa, alguma coisa sim, né? Tem uma graça agindo aqui, né? Tem dias aqui, imagino eu, que todo mundo está em estado de graça, ninguém é em pecado mortal, existe uma graça acontecendo. Mas muita coisa o colégio não pode fazer. As pessoas olham para o colégio como se fosse o super-herói que vai resolver todos os problemas. E não é assim. Aí ele falou, mas tem o colégio e tal. Eu falei assim, tem mais. Ele falou assim, mas eu sou um bom exemplo para minha filha. E fico o tempo todo querendo ser um bom exemplo para minha filha. Eu falei para ele assim, olha, meu amigo, o exemplo no passado, ele tinha uma força maior. Porque a sociedade era melhor. Se vestia melhor, se portava melhor. Então a criança ela via o bom exemplo no pai, via no tio, via no dono da mercearia da esquina. Hoje, tá difícil encontrar bons exemplos. Você leva o seu filho na festa do seu irmão, né, do seu sobrinho, toca uma música e você quer tirar ele de lá. Você fala, não dá. Então hoje tá difícil, você tem que selecionar que festa você vai ir. Então só o exemplo é difícil, porque tem muito mais exemplos ruins do que bons. Ele falou assim, mas eu dou bons exemplos. Aí beleza, esse meu amigo, ele foi no circo. Não tem erro em si ir no circo, não é isso que eu estou falando. E aí ele fez lá uma live, lá, estou no circo, o circo é maravilhoso, venham no circo. Venham toda semana no circo. Chegou a falar isso. Porque é muito bom, isso aqui é maravilhoso, olha o que está acontecendo. E começou a filmar o circo. Por hora já tinha um monte de Paquita da Xuxa lá, que para mim já era o suficiente para ser ruim. Mas beleza. Né? Todas as mulheres usam roupa da Paquita e da Xuxa, a diretora usa a bota da Paquita, tá tudo certo. Eu já também com a minha bota. Não é um grande problema, tá bom, mas para mim já era, mas tá bom, vamos pular, né? A pessoa não conseguiu enxergar o óbvio.
E o que era o óbvio? Existia um telão de fundo, ele filmando e falando. Imagina, ele está filmando o circo e falando: venham por circo, venha toda semana por circo. Esse pai que falou que eu estou dando um bom exemplo. Ele filmando o circo. No fundo tinha um telão. No telão começou a desenhar a cara do Dedé Santana, que é o circo do Dedé Santana. Um desenho, imagina um lápis desenhando o rosto do Dedé Santana. Se tiver alguma criança, por favor, tire ela ou tampe o ouvidinho dela. Depois que desenharam o Dedé Santana, desenharam a nádega, não sei qual a melhor palavra, né? Pode ser. De uma mulher, Sim. usando um fio dental, um desenho. O Dedé Santana vem e beija a nádega da mulher. Cheio de criança no circo nesse E momento. cheio de criança no circo. E o pai filmando aquilo e falando: venham pro circo, venham toda semana pro circo. Vocês enxergam a investida do mal contra a família e contra a educação dos nossos filhos é algo demoníaco. Ou você entende isso, ou você não entendeu nada. Você está lutando contra o demônio. É o demônio que quer destruir o seu filho e a sua família. E você está de maneira cega. Porque é uma cegueira. Eu tenho certeza que esse meu amigo não enxergou o que eu enxerguei. Sim. Porque não faria sentido ele colocar isso. Ele é um bom homem, é um bom católico, é um excelente pai, é um excelente marido. É um excelente amigo, eu o amo. Mas ele não viu. Talvez se ele escutar isso aqui, se ele for buscar o vídeo, ele vai falar: caramba! Porque o mal, ele é sublime. O negócio é subliminar. Ele é para destruir. Né? O cara, quando vai te roubar, ele não vem Carmen lá do fundo, Carmen, vou te roubar. Não, ele vem quietinho, com a mão do bolso. Só que ele chega perto e fala: é um assalto. Né? Então, a investida do mal é muito grande. Né? Então, assim, os desafios, né, das famílias para educar os filhos é muito grande. Essa é a pergunta. Quais são os desafios principais que afetam a educação e a estrutura familiar hoje em dia? Nós pensamos no Congresso, voltando um pouquinho, para nos aprofundarmos em tudo isso, nesses desafios, e não só falar de tudo que é ruim para todo mundo sair desanimado, mas também dar uma solução aí para as famílias, como nós podemos buscar essas soluções juntos. Mas, assim, de forma breve, eu me lembro da história que eu acho que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhecem, do cardeal Carlo Cafarra, que foi quem fundou o Instituto São João Paulo II para a família, né? E quando ele funda o Instituto, ele escreve uma carta para a irmã Lúcia, que está viva, né, na época, e pede para a irmã, por favor, reze por nós, né? Criamos um instituto e tal. E, para surpresa dele, ela responde a carta, muito contente pela criação do instituto, e diz ao cardeal: eu não sei se o senhor sabe, mas a última batalha será entre o demônio e a família. Então, nós já estamos vivendo, com certeza, não sei se é o fim do fim, mas que nós estamos nessa grande etapa, com certeza estamos, porque nós discutimos aqui, até voltando um pouquinho do que eu falei do exemplo, preciso até explicar melhor, porque as pessoas gostam de só criar polêmicas e pouco, às vezes, ajudam mesmo as famílias. Quando eu disse que eu saí do trabalho e que tal, não estou dizendo que mulher não pode trabalhar e tudo isso. Se mulher não pudesse trabalhar, a gente vai ter que fechar o colégio. A gente vai embora, né? Só tem eu aqui, eu e o Paulo. A consciência clara do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é essa responsabilidade. Recentemente, uma pessoa me disse assim: o meu casamento não deu certo, então eu preciso ser feliz, preciso seguir minha vida, preciso, né, casar de novo, enfim. Se o seu casamento deu certo, sorte sua! Sorte. Se o seu e aí eu fico bonzinho, lembrando, Senhor, se eu não perdoar um dia, não perdoar outro, não pedir perdão, não renovar o meu sim todos os dias, não derramar lágrimas, não pedir a graça, não rezar, não me confessar, principalmente. Também não teria tido sorte. Não teria essa sorte. Mas eu não falei isso pra pessoa. A pessoa não quer ouvir isso. Eu fiquei quieta. Então, essa sorte, ela é fruto, lógico, da graça, mas, assim, de uma consciência, que somos pais, somos mães, e agora
acabou a festa. Você precisa se entregar, porque essa batalha é principalmente, e de novo do nosso congresso, no final do congresso nós vamos entender o que é construir ou reconstruir uma família. E por que tem que ser dessa forma? Porque Deus é família, porque Deus é trindade. Então, isso está na essência do ser humano, na essência do seu chamado. E o demônio sabe disso. O demônio precisa destruir a família. Ele precisa, primeiro, né, a gente estudando um pouquinho, a mulher, vou mexer meus pauzinhos para tirar a mulher. Nós, mulheres, nós temos enraizado em nós essa rebelião, essa revolta. Por mais que nós estudamos, queremos, desejamos, pedimos a graça, a gente percebe ali na luta do casamento, falando da sorte de novo, tá aqui dentro, né, aquela revolta. Não, mas não é justo, eu estou aqui, eu trabalho, eu ajudo no colégio, eu venho, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e cadê o meu marido que não me ajuda? E aquela revolta. Isso foi plantado, a gente sabe, foi arquitetado, né? A mulher precisa... o pessoal aí que regula a natalidade infantil das organizações que nós conhecemos, né? Eles... Não adianta o DIU. Só o DIU não adianta. Porque a mulher, ela vai querer tirar o DIU e ter filho. Então, você tem que mudar a cabeça dela. E foi feito. Só que nós estamos mergulhados nessa realidade e muitas vezes não percebemos. Nós. Imagina quem ainda não tem essa consciência. Então, as armadilhas são imensas. E se não começarmos por nós, por nossa família, nossos filhos perecerão. Sim. Eu tenho uma menininha, né? De 2 anos e 11 meses. Né? E, às vezes, na correria do dia a dia, eu preciso dar banho nela. Ela já está pesadinha. Minha esposa dá um banho rápido, é mais fácil eu pegar ela no colo e dar um banho nela. E todas as vezes que eu vou dar um banho na minha filha, eu dou banho nela, eu estou de roupa. Eu fico de shorts e de camisa. E ela começou a se incomodar. Papai, por que você está de camisa? Eu falo, filha, o papai está de camisa porque o papai é menino, né, é homem, e você é uma menininha. E eu estou de roupa porque eu estou te respeitando. Né? O papai está te respeitando. Desde pequenininha eu estou querendo dar esse conceito para ela de que, olha, o papai está te respeitando porque você é diferente. Né? A mulher é delicada, a mulher é, né, totalmente diferente do homem, todo ogro. E isso é respeito, você mantendo isso aqui é respeito. Isso é respeito, estou trazendo isso para ela. Quando a minha filha, antes da gente ter a Maitê, nós ficamos 10 anos casados, sem filhos, aberto à vida, tentando, sem filhos. Quando a Maitê chega dentro desse ambiente, dentro dessa casa, é necessário uma mudança enorme. E a mudança não é de móvel, não é problema dela subir no sofá e pular, isso pouco importa. Mas a mudança de hábitos, né? Hoje eu não saio do banheiro, eu levo a troca de roupa para dentro do banheiro, se ela está acordada, eu me troco no banheiro. Minha filha tem 2 anos e 11 meses. Aí, Eduardo, isso é loucura. Não, exige, né, de dentro da casa, de dentro da família, uma preparação para educar os filhos, para receber esses filhos e educá-los conforme, de uma maneira que vai propiciar que eles vão para o céu, que eles cresçam, entendem as coisas para o céu. Então, essa é a deixa para a pergunta para a Lorraine, no sentido, né, a pergunta é, por que a gente tem que estudar, né, para ser pais, para ser família? Por que a gente tem que estudar, conhecer essas coisas? Né? Porque é essencial para nós estudarmos e fortalecer a educação, né, e as famílias na nossa sociedade atual. Até o último comentário antes de passar para ela, eu lembrei agora pela sociedade atual. Né? A geração dos meus pais, eu não vou saber de cor, vou dar um chute aqui. Meu pai teve, 9 irmãos. A minha mãe, 7. Então, é uma geração próxima da nossa. Não estou falando do meu avô, estou falando do meu pai. Quando vai para os avós, aí a vaca deitou, né? Aí não tem televisão mesmo, não tem celular, não tem nada, né? 15 filhos, por aí vai. Quando chega na geração... desculpa, eu errei, vou corrigir. Né? Na geração dos meus avós, né? 11 filhos, 7 filhos. Não, estava certo. Na geração dos meus pais, isso. Quando chega a geração dos meus pais ter filhos, é 3 no máximo. Né? Meus tios foram tudo 3, alguns 2, 3. Quando chega na nossa geração, cachorro. Né? Mas o que acontece? Alô?
Lohane, a Sabrina, a Carol, eu também, eu falo nós dois também, porque nós temos só um, mas a gente às vezes leva o sobrinho, todo mundo para passear. Eu fui até viajar esses tempos com a Lohane, as nossas famílias, né? Aí na hora de sair, eu saí com um num braço, outro no outro, outro segurando, nem era meu, era o filho dela. Passei na frente de uma senhora, a senhora falou assim, eu só tava com 3. Falei, nossa, é tudo isso? Eu falei, esse aqui é uma parte, vai sair o resto. E veio a Lohane atrás com o resto da roda. Né? Aí a Lohane nem sabia de nada, porque eu passei na frente e a mulher, quando você passou, né? É verdade mesmo? Eu não entendi. É verdade mesmo? Então, assim, você vê o espanto dos nossos pais quando a nossa geração tem uma família numerosa. E não faz sentido, porque eles foram irmãos de 7, de 11. Por que eles se espantam? Né? Aí você vê a força da engenharia social. A força da doutrinação das pessoas. Eles não deveriam se espantar. Isso fazia parte da realidade deles. Eles viveram assim. Então, por que essa importância, né, dentro da sociedade atual? Pais de pet, né, e por aí vai. As pessoas perdendo a vontade de ser família. Né? Perdendo a visão verdadeira da família. Olha para a família como se fosse uma coisa terrível. Né? Tem aquele vídeo daquela pessoa na internet que fala, sim, nós queremos destruir as famílias, sim. Né? Um homossexual lá falando num evento deles. Né? Então, qual é a importância de ter que estudar dentro dessa ofensiva do mal para destruir as nossas famílias? Nossa, um monte de coisa. E essa pergunta as 3 vão responder, já ficam preparados. Quando você vive numa sociedade em que tudo que você vê é sempre o mesmo, né? Tudo que você experimenta é sempre o mesmo, e é muito raso, é muito baixo o que você experimenta. Tão baixo você pode dizer, assim, viagens, né? Conhecer lugares, né? Você pode conhecer o mundo inteiro, mas em todos os lugares você vai ver muitas vezes a mesma coisa, talvez de formas diferentes, né? Sei lá, programas, desenhos, né? Mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, você não tem uma experiência, você não de algo realmente, como é que eu vou falar? Mas algo que realmente mova você, algo que realmente ilumine você, né? Tudo é o mesmo, tudo é igual. Então, quando você estuda, né? Quando você busca conhecer as coisas, de que forma essas coisas foram criadas, para que essas coisas foram criadas, qual a finalidade. Quando você chega no estudo do próprio ser humano, que ele é todo, né, cheio de capacidades, né, e cheio de mistérios, né? Um ser humano que cheio de capacidades nasce dentro de uma família completamente vulnerável, né? Que mistério esse? Então, quando você começa a estudar isso, você vai chegando perto de uma realidade sobrenatural, que você vai começar a desvendar ali, talvez até a Santíssima Trindade, você fica maravilhado com aquilo, e aquilo gera dentro de você uma vontade de querer que o outro conheça, de querer que o outro saiba, né? Todas as vezes eu chego, esses dias comentei com meu marido, né? Nossa, difícil conversar trabalhar com a Sabrina, porque toda tarde eu chego aqui, ou ela quer me apresentar alguma coisa que ela experimentou, que ela viu, e eu também, né? E então a gente tem esse ímpeto, quando a gente tem essa experiência. Então, através dessa vontade que a gente tem de compartilhar com o outro, é a vontade de querer gerar aquela vida, uma vida. Porque é para essa vida que a gente vai mostrar. Então, quem falou isso foi um professor nosso, muito querido. Que ele falou que ter muitos filhos não é por ter muitos filhos. Não é por ter uma família numerosa. Ela vai chorar agora, porque... gente. Pode chorar. Eu sou melancólica, eu choro mesmo. É por você ter tido essa experiência e você querer que os seus filhos tenham também. Então, eu vou ter um... Né? E é nessa realidade que você vê uma família como os pais de Santa Teresinha, né? De quando eles descobriram, né, qual a missão deles. Essa palestra do Alexandre, você vai estar roubando. Olha, então, vamos no congresso. Vamos no vocês congresso. vão ver Spoiler, essa Vocês história. vão saber do pai de Santa Teresinha. Então, essa vontade, a experiência que eles tiveram com Deus, eles queriam passar para cada filho que eles tinham, né? Eu acredito até que a tristeza deles, às vezes, de perder um filho, né? De mesmo que saibam que eles
foi para o céu, que ele está ali no céu, né? Mas é de não tive tempo para fazê-lo conhecer toda essa beleza que eu conheci, né? Então, é isso, né? E quando você pensa na necessidade dessas famílias estruturadas por uma sociedade, para essa sociedade que a gente tem um livro de uma psicóloga chamada Mercedes Palé. Ela é uma psicóloga tomista. E há 20 anos atrás, ela fez um trabalho, um doutorado, em cima disso, que ela tinha um grupo de adolescentes que ela tratava, e esse grupo de adolescentes tinham vários tipos de problemas, né? De obesidade muito cedo, de depressão, de vontade de suicídio. E quando ela começa a acompanhar esses adolescentes e ela vai começando a pesquisar sobre toda a infância, toda a gestação dessas crianças, desses adolescentes, ela percebe que teve uma família totalmente desestruturada, famílias divorciadas, né? Então, não preciso ficar, né, toda hora falando isso, porque é o que a gente está vendo aí. E isso foi há 20 anos atrás. Hoje, pior ainda, né? E assim, eu acho que essa questão de ver, né, qual o nosso papel, né? Muitas vezes é muito fácil a gente falar assim, nossa, eu tenho que defender o meu filho do mundo afora. Mas às vezes é o que a Sabrina falou, a gente precisa olhar dentro. Muitas vezes a gente acha que a nossa família, ela tá estruturada, ela tá bem, tá tudo certo, mas às vezes pode ser que falte uma harmonia entre o marido e a mulher, porque a gente sabe que estar casado 2 anos é diferente de estar casado 10 anos, 13 anos, né? E isso 12 precisa mais ser... 13, né? 13 não, 12 12 mais 1. Então isso precisa ser renovado. E a criança, ela necessita desse afeto. Então, se falta o afeto entre os pais, vai faltar o afeto para a criança. E esse afeto é importantíssimo para o desenvolvimento dele, né? Completo. É necessário esse afeto dos pais. Então, não tem como fugir. A família precisa estudar para se fortalecer, para saber o que ela precisa, né, arrumar, ajustar, ordenar, para que essas crianças cresçam num ambiente cada vez melhor e aí traga uma sociedade melhor. Sim. No congresso nós vamos ter o Danilo falando sobre paternidade, usando São José como referência. Vamos ter a irmã Mônica falando da Conchita, né, mostrando a maternidade da Conchita ali com seus filhos, sendo uma grande santa. Vamos ter o Alexandre falando da família Martã. Então, vai ser um local bom para você fortalecer sua família. A Sabrina trouxe para a gente essa questão familiar, né, da pessoa que chegou nela e falou que ela teve sorte, do casamento está dando certo, né? Então, fala para a gente um pouco dessa sorte, né? O que precisamos fazer para as famílias se fortalecerem, né? E, a partir da família forte, educar os seus filhos para o céu. Bom, estudar, se fortalecer... Hoje nós, com certeza, todos os que estão aqui, ou os que estarão no congresso, quem está assistindo aqui também, para sermos bons profissionais, sabemos que precisamos estudar. Então, assim, ninguém vai chegar num dentista, então eu não sou dentista, mas vem cá que eu tiro o seu dente. Quem vai ser o louco de se colocar nas mãos de uma pessoa assim? Cadê? Você estudou? Cadê seu diploma? Enfim... Mas para ser pai e mãe não precisa. Você pode gerar e dar para babá. Coloca 10 câmeras que ela vai dar conta, né? Se fosse para ter um cachorro, poderia ser assim. Mas Depende. Hoje em dia não. Depende. Mas se for Shih Tzu... Na minha casa não tem câmera e ele fica lá. Vira-lata pode, Shih Tzu não. Então, assim, realmente essa engenheira social, ela infelizmente teve sucesso. Porque... nós acreditamos que podemos ter filhos, mas não estudar para educá-los, não estudar para nos educar. Então, isso é assinar mesmo o fracasso da família, porque eu colocaria junto com o estudo a oração, que é o que nós buscamos basicamente aqui no nosso colégio todos os dias, porque as famílias querem isso, as famílias que aqui estão
na direção desse colégio tem isso em comum, é o que nós queremos. Agora, nesse dia, hoje é terça-feira, fizemos uma aula com o professor Danilo, que acontece semanalmente aqui no nosso colégio, para que fique claro esse ponto, esse eixo da nossa escola, que é o eixo das nossas famílias. O nosso desenvolvimento na união com Deus. Porque Deus nos quer feliz aqui. Ele já nos quer feliz aqui, para que sejamos felizes com Ele na eternidade. Eu escutava o professor Danilo hoje e pensava assim, como Deus é bom. Ele quer que nós cresçamos aqui para que a nossa glória no céu seja maior. O que ele ganha com isso? Nada. É pura bondade. É pura bondade. E nós enxergamos os nossos filhos dessa forma. Nós queremos que eles sejam felizes aqui. Mas cuidado, pais. Cuidado, mães. Essa felicidade aqui, ela passa. Essas coisas que nós buscamos, que a sociedade busca para os filhos hoje, elas passam. Muitas coisas são obstáculos que nós vamos colocando nos nossos filhos, que depois isso vai ser uma barreira enorme para essa criança conseguir se desenvolver, conseguir estudar, conseguir ter uma vida espiritual, uma vida de oração. E, às vezes, você quer promover a alegria no seu filho, promover aquela satisfação naquele momento, e por não estudar e por não saber o caminho correto, você está colocando um obstáculo dentro dele. Quantos de nós aqui, todos nós, quantos obstáculos nós temos que hoje quebrar e lutar e nos confessar quantas vezes para tirarmos esses obstáculos que colocamos ou que foram colocados em nós lá atrás. E é o que nós não queremos para essas crianças, o que nós não queremos para os nossos filhos. Então, um casal, quando eles se casam ali na igreja, eles recebem um sacramento, né? E essa força que vem do alto, que vem mesmo do lado de Jesus, que jorra ali os sacramentos. E é para isso que um casal se une, é para ganhar o céu e para, como a Lorraine falou, bom, se é tão maravilhoso assim, eu quero mais filhos, porque quanto mais filhos, mais almas. E, de novo, os filhos são dons, não são, né? Esse é um outro tema, mas assim, eles, pode ser pode ser nenhum, pode ser 7, pode ser 10, mas abertos àquilo que Deus quer, porque nós queremos a vontade de Deus. E como essa vida é feliz. E como essa vida é feliz. Né? Nós somos muito felizes nesse colégio, nós somos muito felizes com as famílias que nós temos, com todos os defeitos que nós temos. Mas como é bom olhar nossa família, é triste olhar para fora, ver essas famílias que não têm sorte. Mas como é bom. E esse congresso, e essa conversa, e esse colégio, é porque nós não queremos isso só para nós. Nós queremos... Acordem, casais, acordem, mães, acordem, pais. Vamos juntos. As crianças esperam isso de nós. Pegando esse gancho da diretora, acordem, pais, né? E pegando um dos nossos colaboradores, queria agradecer ao pessoal da Box Funcional. Né? Falando sobre fortalecer. Um abraço ao Henrique Dantas. Queria perguntar para a Carol, que não tem nada a ver com a Box Funcional. Tudo a ver. A Carol, que tem pego aí várias buchas no colégio aí desde o ano passado, né, atendendo os pais. Pais, vocês não são problemas. Vocês são a solução. São a solução. Pior que essa. São a solução. Né? Então, assim, o que as famílias precisam fazer para se fortalecer para, né, de fato, entrar nesse palco, né? Tirar o Dedé Santana e falar, não, eu estou nesse palco. Eu fui anotando algumas coisas aqui, um pouco da fala da Alô, um pouco da Sabrina, assim, que talvez entre já nessa... A minha fala não pegou nada. Respondendo a fala do Eduardo. Quando ela falou, né, até a gente terminou falando que a família é a solução, faz todo sentido aqui na minha cabeça, pelo menos. Que quando a Lu falou que nós estudamos, enxergamos isso, e a gente vê que a gente quer compartilhar isso, a gente quer levar para alguém isso, é um transbordar daquilo, né? Então, até a própria maternidade, que é algo muito difícil, que é algo que desprende mesmo, ainda mais da mulher, é uma coisa que nós
nos deixamos um pouco de lado, não no sentido de nos abandonar de fato, né, para, sei lá, uma depressão ou não nos arrumarmos mais, não isso. Mas o principal mesmo, né, a primeira obrigação é ser a família, né? Ali é o filho. Então, quando você enxerga no casamento, né, que o estudo, eu já vou entrar no estudo também, tá bagunçado, né? Nesse casamento, né, que não é só o homem e a mulher. Eu acho que se não tem Deus, se não tem de fato ali a oração, se você não entende a religião e segue aquilo, você não consegue ter a humildade, a docilidade de você várias vezes ajoelhar ali e rezar pelo seu marido que você está com raiva dele, ou de você perdoar e ver o fruto daquilo que é seu filho, ensinar para ele todo esse amor, toda essa docilidade. Eu acho que a gente pode cair num erro também, que é de estudar o errado. Existe o estudo para o mal também. Então, estudar a coisa certa, buscar a coisa certa para a sua família, né? Então, sempre colocar Deus acima de tudo. A Sabrina falou, por isso que eu falei de todo mundo, né? A Sabrina falou do sacramento. É isso. Nós não estamos sozinhos. Tem uma força maior que nos une, que nos mostra o caminho, que nos dá graça para sustentar as dificuldades e seguir, nos dá graça na hora de estudar, de enxergar aquilo que eu não enxergava. Porque, sei lá, no passado talvez eu fosse esse pai que, olha, venham para o circo, entendeu? E hoje eu vejo em filme, hoje eu vejo em música, que eu falo, meu Deus, não é isso, entendeu? E aí eu converso com amigas, aí falo, nossa, eu não estou enxergando isso. Então, tem amigas que são dóceis, que perguntam, mas qual que é a sua visão? Como é que é? Aí ela, nossa, eu não via isso. E tem família que fala, esquece, você é quadrada, eu não quero nem saber. Então, é isso, você vê que essas famílias que perguntam já estão num processo, assim, né, de uma docilidade, de um enxergar, peraí, ela está vendo algo que eu não estou vendo, né? Então, de novo, né, a convivência boa entre as famílias, essa troca de o que você vê que eu não vejo, né? Como é que foi quando o seu filho passou por isso, precisou daquilo, ou está nessa situação, né, do meu filho que não queria fazer tarefa, que era bem distraído. É isso. Acho que para a gente poder trazer tudo isso, o principal é voltar ali para Deus realmente, para a vivência das religiões, né, dos mandamentos, como o Danilo sempre fala. E é uma maneira de fortalecermos de fato, porque quando a gente olha, começa a olhar só para o que é material, só para o mundo, só para o que é muito bom, a gente tende a começar a cair de novo, a falhar. Então, o que sustenta mesmo é estar junto de Deus, estar ali realmente, de fato, na graça dele. Ele é o centro, né? Ele é o centro. Para a tristeza de vocês, nenhum de nós 4 vamos palestrar no congresso. Eu sei que vocês queriam escutar a gente falando por horas, mas nós vamos estar lá, fazendo outras coisas, não palestrando. Estaremos lá apoiando. Vocês veem o quanto esse congresso está na nossa veia, né? Nós não vamos estar palestrando, estamos aqui falando o que os palestrantes vão estar lá falando, porque, de fato, esse congresso ele foi feito com muito carinho, olhando esse cenário atual, e nós acreditamos, de fato, nos frutos desse congresso. Então, eu vou aqui fazer a minha chamada para vocês, depois as 3 fará a mesma coisa, né? Não deixe de vir, né? Ouso dizer para vocês, se a dificuldade é financeira, tenta achar meu contato aí em algum lugar. A gente faz o que for necessário para ajudar. Porque nós não estamos preocupados em ganhar dinheiro. É claro que isso faz parte, eu tenho que pagar os palestrantes, eles têm que vir para cá e tudo mais, né? Almoço, uma série de coisas, pagar o hotel. Mas o ganho maior desse congresso é as famílias entenderem que elas foram parte de uma destruição proposital, né? A Carol falou da força do estudo do mal. É isso, é uma engenharia social, é engenheirar, né? Fazer... o mal, ele pensou. A Sagrada Escritura fala que os filhos da treva são mais espertos que os filhos da luz, porque está pensando em fazer o mal, está se dedicando àquilo. Então, uma coisa que parece inofensiva, gente, imagina um circo e você colocar a cena que eu descrevi atrás. Quem chegou agora vai ter que voltar aí, que eu não vou repetir. Né? Pra quê? Faz sentido? Pra que colocar uma cena dessa no circo? Não tem nexo. Você vê, é o mal atuando o tempo todo.
É você assistir um filme e você fala, nossa, que filme maravilhoso. Do nada tem uma cena do filme que não tem nada a ver. Você fala, por que enfiaram essa cena aí? Não precisa disso, o filme é bom. Né? Então, a coisa ela é feita de modo sutil, porém proposital. Pra te levar até lá. Ela é sutil, mas ela é feita de proposital. Né? A minha falecida mãe falava, de gente boa o inferno tá cheio. Né? Não basta ser bom aos olhos do mundo. O nosso Senhor falou, tem que seguir os mandamentos. E foi ele que falou, não sou eu, briga com ele. Né? Então, o convite para você vir, né? Não é que a gente quer ensinar alguma coisa para você, deixar de ensinar no sentido que, olha, nós somos os donos da verdade. Nós queremos compartilhar com vocês aquilo que nós estamos estudando todos esses anos. Sim. Né? Nós estamos também com as nossas famílias dentro desse processo de santificar as nossas casas. Nós temos as nossas falhas lá, né? Quem não casou bem, que nem a Sabrina, tem as dificuldades. Tem sorte, cuidado. Tem sorte, né? Então, quem não teve a sorte dela, né? A Daisy teve sorte maior do que a dela. Mas A tirando... Daisy é a esposa dele, ele tá se achando. Né? Então, vem conosco. O mal, ele está investindo pesado. E nós estamos investindo nesse congresso. Para que a gente possa vencer o mal. Seguindo aqui, a roda. Tava lembrando agora que ontem foi engraçado, na hora que eu tava falando sobre o congresso, que eu falei, a gente vai ter um retiro esse final de semana? Lembrando os velhos tempos. Sim. Mas Como eu bons penso temas, que... né? Como muito bom, Então, eu penso que é um retiro mesmo. Não um retiro assim... Porque nesse momento é um convite que nós vamos fazer às famílias, que elas se retirem do mundo e nesse final de semana, nesse dia, né, elas possam focar em pensar em si, em meditar, né, e saber mesmo como recomeçar, como fazer, tá certo, não tá, né? Então vai ser um congresso diferente, né? A gente tá aí diversas vezes vendo congressos sobre educação, mas esse congresso vai ser diferente, vai ser focado num outro tema, né, que é a família, e eu acredito que nós vamos ganhar muito nesse congresso, né, aqui, falando de nós mesmos, nós vamos ganhar muito participando desse congresso, né. Sim, e além de o conhecimento que nós falávamos aqui do estudo, tem também essa questão da ajuda, de nos conhecermos mais, de nos estarmos próximos, porque muitas vezes não podemos contar com pessoas da nossa família, temos que ajudar, rezar sempre, claro, mas criar mesmo esses vínculos é um momento muito especial, assim, para que as famílias se encontrem. Tem gente que vem, né, de lugares longe daqui, mas assim, buscando a mesma coisa. Então, assim, uma conversa, uma partilha, o quanto a gente se fortalece, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Então, eu penso muito que, assim, a questão presencial, eu tenho certeza que Nossa Senhora tem graças para serem derramadas nesse dia. Eu tenho certeza, porque nós já vivemos outros momentos também e nós testemunhamos isso. Então, vença aí os obstáculos de fazer inscrição ou não, a dúvida. É um dia todo, mas assim, é quase nada perto da importância que isso vai trazer para a nossa família, para a educação dos nossos filhos, e que seja um despertar, né, para nós e para todos que estarão lá também. Sim. Eu acho que, como falou, né, a família, os pais, né, a família é a solução. Aqui é uma oportunidade de fortalecer essa solução, né? Quanto mais pessoas estudando para o bem, né, levando para isso, melhor. E eu acho que é uma ótima oportunidade para enxergar essas coisas. Olha, Hotel Nacional Inn, agora, próximo sábado, dia 14. O início às 8 horas da manhã até às 20 horas. É grande mesmo, porque são 8 palestrantes. E são 8 pessoas maravilhosas que a Divina Providência nos deu a chance de estar conosco aqui. Então, não deixe de vir. Tá bom? Depois, eu não sei onde vai aparecer isso aqui, se é no YouTube, no Instagram, depois o Paulo vai falar. Mas vai colocar em algum lugar ali. Lugar da tela, clique em algum lugar da tela. Um lugar que você vai clicar e vai para a bio. A bio é a vida. Vida é o Henrique. Mas a gente quer a Zoe. Então vai pro Henrique. Henrique. Então vai aparecer o telefone da Fernanda Ramos,
para você tirar suas dúvidas e para você não deixar de vir. Dá para adquirir até uma área Kids, viu? Tem uma área Kids para você que não tem onde deixar as crianças. A pessoa fica brava, vocês estão cobrando. Gente, tudo é cobrado. A gente está pegando 2 salas a mais, além do auditório, para ficar as crianças. Vai ter atividade das 8 às 8 para as crianças. Vai ter banana, maçã, abraço, carinho, catequese, brincadeiras. Sim. Então vão ter pessoas mobilizadas para cuidar das crianças. Então por isso que tá sendo cobrado. É R$50, se eu não me engano, a parte da área Kids, né? E o ingresso individual é R$150 e para o casal R$220. Mas parcela no cartão de crédito, conversa com a gente, não deixa de ir. O dinheiro não é a questão em si. Nós não estamos aqui pedindo o seu dinheiro. Estamos aqui pedindo a sua presença para participar desse evento que foi feito com muito carinho. Não deixe de participar, tá bom? Queria agradecer ao Paulo Godoy. Obrigada, Paulo. Nossa voz da consciência. Agradecer a Box Funcional Pelo apoio. Pelo apoio. Né? Depois manda o cachê. E vocês aí, concessão finais, quiser mandar um abraço para alguém, um beijo para minha mãe, para minha tia. Aquele abraço. Vamos voltar ao trabalho. Vamos voltar. Estamos no expediente, agora é o horário de saída das crianças. Sim. O Paulo deveria estar lá no portão. Excelente. Excelente. Tá bom. Boa. Obrigada. Aquele abraço.